Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 12 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar o nosso convidado. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Pimentelcast. Hoje nós estamos com o Dr. Rômulo Paletó. Dr. Rômulo, que também é candidato a desembargador pelo 5º Constitucional do TJPB. Dr. Rômulo, é uma honra, um privilégio ter o doutor aqui conosco no Pimentelcast hoje. Muito obrigado, Thaís, doutora Thaís, doutor Ronaldo. Uma satisfação estar aqui com vocês no Pimentelcast nessa primeira oportunidade, mas de muitas que com certeza ainda virão. Coisa boa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que bom. Doutor, conte-nos um pouco sobre sua trajetória, sua história, até chegar a essa vaga do 5º Constitucional. Bem, eu tenho levado a minha mensagem aos colegas advogados e advogadas ao longo dessa caminhada, trazendo exatamente, doutora Thaís, a minha trajetória. Sou advogado militante, advogado atuante há 29 anos. Me formei em junho de 95 pelo Centro Universitário de João Pessoa, UniP, e desde então atuo na área de direito criminal, ou seja, eu sou criminalista. E além de ser criminalista, eu sou presidente da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Também, na minha parte profissional, sou professor universitário, sou professor do UniP, sou prata da casa, sou professor lá do UniP há 25 anos, sendo hoje, doutor Ronaldo, o professor mais antigo daquela instituição, sendo professor da graduação e também do programa de mestrado. Também sou professor na Universidade Federal da Paraíba e da mesma forma na graduação, no mestrado e no doutorado. Então essa é a minha trajetória profissional, que sempre tive muito zelo, muita sensibilidade com as causas que sempre que um cliente me confiou, porque é tão caro, doutor Ronaldo, doutora Thaís, quando o cliente assina uma procuração, está passando ali aquele problema, aquela dor, aquela expectativa, né? Então, com muita competência, é obrigatório você atuar, mas com muita decência, com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita ética. E isso foi o que pautou e vem pautando a minha atuação. Muito bem. Doutor Rômulo, o senhor tem uma história no STJD, que é um tribunal desportivo. Que experiências poderiam ser transmitidas de um tribunal para outro? Há alguma conexão, algum paralelo que pode ser feito? Já tive a oportunidade de estar no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, que é a corte mais alta, ou seja, a última instância da justiça desportiva, e de forma específica nas questões ligadas ao automobilismo, porque cada atividade desportiva tem a sua corte também desportiva. O futebol tem o STJD, o vôlei, o basquete, eu sou do automobilismo. Então, na minha passagem pelo STJD, eu fui julgador, fui auditor e tendo a honra, tendo o privilégio de ocupar, inclusive, a presidência, né? Então, eu fui por um tempo presidente do STJD. Atualmente, eu estou na posição, aliás, estava em decorrência da própria candidatura, eu resolvi, de forma espontânea, pedir a exoneração para evitar qualquer, no caso, prejuízo, até mesmo de andamento dos processos lá do STJD. A experiência, lógico que você vai adquirindo por ser uma corte colegiada, por você participar de sessões, por você participar de processos, de julgamentos, né? Então isso, lógico que termina refletindo, né? E mais uma coisa que a gente sempre procurou fazer enquanto julgador do STJD é de ouvir, de prestar atenção, de estar sensível à sustentação e, no caso, às teses levantadas e levadas pelos colegas, né? Quando estava na posição de auditor, também atento à própria sustentação e parecer do procurador, da procuradoria e dos colegas advogados que estavam atuando, seja na defesa de uma equipe, né, ou dos próprios pilotos e comissários. Muito bem. Ok. Doutor, quais foram as maiores influências que o doutor teve em sua carreira jurídica?
assim, é muito importante e é um momento até de agradecer, doutora Thaís, você colocando essa sua pergunta. No início, eu sempre quis ser advogado criminalista, como eu disse. E quando eu passei no vestibular, eu lembro, isso em 1990, estava na minha casa, que eu sou de Bonito Santa Fé, do Alto Sertão da Paraíba, o meu tio-avô e também padrinho de batismo, o Dr. Pedro Paletó, que era pai de Nátia Paletó, que era uma grande criminalista, uma das pessoas mais vibrantes, uma mulher que está e sempre esteve além do seu tempo, vanguardista na advocacia criminal, e ela já tinha uma atuação que se destacava, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Então, meu tio disse, Rômulo, seu presente por você ter sido aprovado no vestibular vai ser estagiar com Nátia. Pronto, para mim já era assim o maior presente de todos, e eu fiquei nessa expectativa, nessa ansiedade de chegar o momento de estagiar. Foi quando estávamos justamente no 5º período. Ela é minha professora de Direito Penal que me convidou para estagiar no escritório dela, e assim ela fez. Eu digo que Nátia, eu até tenho um apelido carinhoso para ela, é minha tudo, porque foi ela que me incentivou, foi ela que abriu as portas, ela me apresentava. Você sabe o quanto isso é importante, doutor Naldo. Ela me apresentava do porteiro, do recepcionista do fórum ao presidente do Tribunal de Justiça, né? Oportunizava realizar júris, né? E assim, também é lógico, elaborar petições, participar de audiências. Então, Nátia, ela foi quem teve assim uma grande participação, e ela tem uma grande importância na minha vida profissional, na minha vida como advogado. E outros que você termina se inspirando, aí temos aqui outras pessoas. Quando eu ia para o Tribunal do Júri, assistir um julgamento, naquela época a gente ficava ansioso quando tinha um júri de muita repercussão, eram distribuídos senhas, né? Você ficava naquela ansiedade de entrar, quando um saía, era liberado para o outro entrar. Então, assistir um júri de Vital do Rego era um presente. Assistir Dr. Geraldo Beltrão era uma oportunidade única. E quando vinha uma estrela como o Dr. Boris Trindade, aí pronto, os estudantes, os profissionais do direito ficavam enlouquecidos para estar ali. E eu tive a oportunidade de assistir como estudante, como jurado, né, que eu sempre também busquei estar mais perto do Poder Judiciário e já tendo essa sensibilidade de saber como julgar, de buscar como pensar como jurado também. E depois como profissional atuando. Dr. Félix Araújo Filho, lá de Campina Grande, outro grande advogado, referência para todos nós. Então, creio que essas figuras da advocacia criminal tiveram muita importância para mim e serviram como referências. Ok. Muito bem. Doutor Rômulo também tem uma história com a própria Anacrim. E tem se popularizado associações de advogados como a Anacrim. Essas associações, elas funcionam... Qual seria assim, a importância dessas associações, primeiramente? E elas funcionariam de forma paralela com a OAB, concorrente com a OAB, suplementar a OAB? Qual a importância dessas associações também para a advocacia? Eu fui convidado para trazer a Anacrim para aqui, para a Paraíba, né? Fomos nós que inauguramos a Associação Nacional da Advocacia Criminal, a Anacrim. A sede é no Rio de Janeiro, tem como presidente James Walker, um grande criminalista, renomado criminalista. E quando ele fez o convite, eu disse, James, veja só, você está me convidando para trazer a Anacrim para cá, você vai me conhecer, né, muito bem pela convivência, mas é bom que a gente já estabeleça algumas coisas. A primeira delas é que, pelo meu próprio perfil, eu não vou atuar para competir, eu vou atuar para somar. A nossa advocacia, no caso a advocacia criminal, ela já é muito sofrida para termos divisões. Ela já é muito sofrida para ter disputa, vamos aqui colocar de uma forma mais simples, divisão de bola, dividida de bola de forma mais
agressiva. Então, a Anacrim aqui na Paraíba vai ser para somar com a Abracrim, que é muito forte também aqui na Paraíba. Na época, tínhamos o criminalista Sheine Asfora como presidente, e hoje, para a honra da Paraíba, para o orgulho da Paraíba, ele é presidente nacional, né? E temos também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição que representa, né, a advocacia. Então, a nossa atuação, o que eu disse lá para James Walker, é o que eu estou já comentando aqui para você, doutor Ronaldo, é de somar, de estar ao lado da OAB, de estar ao lado da Abracrim, de estar ao lado de outras associações, inclusive, para lutar pela advocacia. A pauta é a advocacia, a luta pela melhoria da advocacia. Então, nós não podemos ter uma divisão de interesses aí, né? Lógico que vamos buscar implementar projetos para sobressair, para ter destaques. Isso faz parte até, é uma concorrência que impulsiona uma associação a outra, mas jamais de concorrência de forma de divisão. Então, a nossa pauta e a nossa atuação é sempre ao lado de outras instituições, né? Buscando respeito às nossas prerrogativas, que são tão aviltadas, que são tão desrespeitadas, a valorização da profissão, que eu venho de uma época que o advogado era muito respeitado. Quando eu fiz aqui a narrativa do momento em que eu passei no vestibular em 1990, e tínhamos um orgulho de dizer, somos advogado. A família tinha orgulho quando dizia, fulano de tal é advogado. Então, a nossa pretensão é exatamente de resgatar esse momento, de resgatar esse orgulho, essa vaidade, esse respeito que a advocacia tenha e vai ter, né? Então, a associação, no caso a Anacrim, pauta sempre por valorização da própria categoria, pela questão das prerrogativas e combatendo a criminalização da nossa profissão. No caso, a Anacrim, ela trabalharia quando ela tem uma demanda diretamente com o tribunal, ou ela procura a OAB para tentar unir forças para chegar até o tribunal? Como é a mecânica desse trabalho? Nós temos atuado das duas formas, né? Em algumas ocasiões vamos em parceria com a OAB para pleitear determinadas causas, ou então encaminhamos ofícios para a Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia Civil, para o próprio Tribunal de Justiça. Já estivemos reunidos com o próprio presidente, com o diretor do fórum. Então, assim, nós temos independência total. Agora, lógico que a gente soma força quando também necessita de que a advocacia esteja mais unida para enfrentamento de uma demanda muito maior, principalmente em momentos mais conturbados, né? Tivemos casos aqui em que 4, 5 colegas foram praticamente espancados dentro da central de polícia. Nós chegamos nas primeiras horas e saímos às 5 da manhã justamente para defender, mais do que estávamos defendendo os 4 advogados. Nós estávamos defendendo a advocacia. Nós ali estávamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, estar ao lado de outras associações e da OAB, isso se faz primordial em momentos como estes. Muito bem. Doutor Rômulo, como o doutor avalia o estado atual do judiciário na Paraíba e no Brasil? Sempre temos escutado assim, críticas de uma forma geral ao Poder Judiciário brasileiro, né? As decisões, porque também temos decisões e o acompanhamento mais atento da própria sociedade, né? Na minha época de sala de aula, eu acho que eram os poucos alunos que sabiam os nomes dos ministros do STF, os 11 ministros, e do STJ nem se fala, né? Então, hoje, qualquer estudante de direito sabe, acompanha e tem críticas e tem posicionamentos mais favoráveis a um determinado ministro do que a outro.
E não só os estudantes de direito, mas toda a sociedade. Né? Hoje todos sabem quais são os ministros do Supremo, né? A linha que eles seguem, e tem muitas críticas também. Então o Poder Judiciário hoje está mais midiático. Né? Pela própria divulgação através das sessões na TV Justiça. Também isso permitiu ao cidadão acompanhar pelo YouTube, na distribuição de vídeos. Só que essa questão da mídia, ela também tem que ser uma preocupação do próprio Poder Judiciário para também, no caso, não tratar determinados assuntos sem um devido zelo ou com antecipação, por exemplo, da própria posição daquele magistrado em um caso concreto. Né? Então, temos aí várias críticas nesse sentido. E aqui na Paraíba tem sido, no caso, de forma até destacada, a atuação do nosso tribunal, né? Com a questão de pautas interessantes para a sociedade, a atuação tentando ter uma celeridade processual mais acentuada. Temos recebido informações também e acompanhado também a questão do próprio da tentativa de levar informações do Poder Judiciário de forma para todo o Estado, interiorizando mais o Tribunal de Justiça e dando principalmente celeridade. Então, o Poder Judiciário, lógico que tem muitos aspectos que podem ser melhorados, mas pelo menos tem se destacado no nível Brasil pelos próprios índices e pelos próprios dados. Doutor Rômulo, a questão do ativismo judicial hoje tem nos preocupado, né? As recentes notícias para a advocacia de forma geral, situações em que o juiz ele é o investigador, ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o juiz e, obviamente, gera uma certa insegurança jurídica. Como é que o doutor vê essa questão do ativismo judicial, pleiteando um cargo de desembargador? Como é que isso funcionaria na sua atuação? Doutor Ronaldo, veja só, pelo menos em relação a essa questão do juiz participando de investigação, do juiz participando dessa condução que é mais própria do membro do Ministério Público, tabelando troca de informações ou direcionamentos, espero que esse tempo triste, preocupante, tenha passado, né? Até pelo próprio respeito ao devido processo legal, porque é desproporcional a força que é utilizada do próprio poder estatal em detrimento de um cidadão, né? Ainda mais quando você não sabe no caso, que não estão sendo respeitadas as próprias regras processuais, né? Então espero que esse período não aconteça mais pelo próprio bem de um processo, porque não adianta ter a condução atabalhoada de determinadas operações, de determinados processos, sem o respeito às prerrogativas do advogado, né? Colegas advogados tendo seus celulares, no caso, invadidos, quebra de sigilo sem o cumprimento de forma legal, e ainda mais os próprios clientes. Bem, para lá na frente, um processo ser, no caso, ocasionar uma nulidade, né? Então, que seja feito o respeito ao devido processo legal. Em relação ao ativismo judicial, que também esperamos também cobrar do próprio Poder Legislativo que faça valer a sua função legislativa, né? Porque não cabe ao Judiciário tá legislando. Então, cada poder cumprindo e, como até dizem, né, está na moda essa expressão, as 4 linhas da Constituição. Muito bem. Ok, doutor. Doutor, como homem, como o senhor avalia essa eleição para desembargador com a aplicação da paridade? Como conselheiro estadual, como o doutor teria votado? Eu sempre me posicionei, doutora Thaís, absolutamente favorável à questão da paridade de gênero pela OAB. De forma histórica, em 93 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Seccional, aprovou pela paridade. E estou dizendo isso até na condição de candidato do sexo masculino, que não deixa de ter uma restrição de vagas para
para mim, né? Antes tínhamos a possibilidade de figurar na lista sextupla, ou seja, os 6 nomes mais bem votados. Agora são os 3 nomes, os 3 advogados mais bem posicionados e as 3 advogadas mais bem posicionadas, não é? Mas mesmo assim, diante da importância, diante da necessidade, eu fui favorável, inclusive publicizei através do meu Instagram, através das minhas mídias e também até fazendo comentários de forma prévia com os próprios conselheiros, opinando, né, dando minha opinião enquanto cidadão, enquanto advogado e de forma específica enquanto pré-candidato naquela época. Então, eu vejo de forma positiva a participação das candidatas, creio que são 9 candidatas do sexo feminino no pleito, não é, que há um tempo atrás tínhamos só uma única candidata, né, disputando exatamente o cargo de desembargadora pelo 5º Constitucional. Então isso terminou, essa iniciativa da OAB terminou atraindo também o interesse da advogada para o pleito, né? Então, sou plenamente favorável, repito, mesmo sendo mais restrito para a nossa entrada, mas eu sou favorável pela importância que se tem. Okay. Muito bem. Doutor Rômulo, como é que os criminalistas principalmente têm visto essa questão do uso da tecnologia? De forma geral, a tecnologia tem sido positiva para a advocacia? O doutor imagina, por exemplo, um tribunal do júri totalmente virtual, ou o criminalista perderia o brilho sem aquela atuação presencial? Como é que o doutor enxerga essa questão da tecnologia? Eu venho acompanhando essa evolução, né? Eu sempre tenho comentado que eu sou da época, doutor Ronaldo, em que eu comecei as minhas primeiras petições como estagiário numa máquina de datilografia. Eu juntei um dinheiro durante o período para comprar minha máquina de datilografia Olivetti, aquela que era portátil. Não é da época de vocês não vão lembrar. Depois a máquina elétrica e tal, mas chegamos ao computador. Então, a tecnologia, ela está exatamente para impulsionar, facilitar a vida de todos nós. Ela não pode ser um entrave, ela não pode ser um obstáculo. Pelo contrário, ela tem que ser mais um instrumento de parceria, de utilização para a superação e a melhoria de muitos da própria prestação de serviço. Mas não se pode perder a questão da humanização. Por trás de uma máquina, por trás de um robô, por trás de um programa, deve ter sempre o lado humano também, né? Seria inconcebível o julgamento por máquinas, né? Por mais que aquela máquina estivesse, estou dizendo um julgamento do tribunal do júri, que o colega trouxe, por mais que aquela máquina fosse programada para se posicionar, para ter uma determinada decisão, mas o lado humano, esse é insuperável, né? Então a tecnologia, ela deve ser utilizada, mas também de forma com muita responsabilidade, né? E isso vai ser impulsionado na quantidade de decisões, na celeridade processual. A tecnologia deve sim ser utilizada, né? Sobre isso eu sempre estou dialogando com o meu sócio, que é uma das pessoas assim que tem mais que gosta muito desse assunto, que é Gustavo Rabai, né, especialista em direito digital. Então ele assim, é uma dessas pessoas que tem muito entusiasmo com a inteligência artificial, por exemplo. Mas o doutor imagina, por exemplo, um tribunal do júri, certo? Presencial, e cada um na sua casa, todo o júri ali, uma situação hipotética, todo mundo virtual. Será que seria o mesmo resultado? Não, e espero que isso não aconteça, doutor Ronaldo. Exatamente isso, porque tem que ter o lado, mano. O tribunal do júri é emoção. O tribunal do júri, você olha, no caso, tá ali próximo do jurado, da jurada, né? Olho no olho. Olho no olho, né? E até mesmo nesse período de mais dificuldade, no período pandêmico, não foi possível. Nós realizamos audiências virtuais, mas o júri, ele tinha que ser presencial, né? Com distanciamento, com telas, mas
é inviável. O tribunal de júri é especial. O tribunal do júri tem que ter essa sensibilidade e proximidade sempre com as pessoas. Até para o conselho de sentença mesmo, né, que fique incomunicável, seria bem difícil fazer isso. Pois exatamente. Não poderia até influência, né? Você não seria inconcebível. Eu espero não alcançar essa modificação e um julgamento com esse formato. E a gente começa a perceber então que até a própria tecnologia tem as suas limitações. Sim, exatamente. A tecnologia tem que facilitar, mas não pode substituir. Não é? O Poder Judiciário pode estabelecer e deixar à disposição da advocacia, das partes, se quer fazer aquela audiência presencial ou se quer fazer aquela audiência de forma virtual, não é? Mas também, se for para fazer de forma presencial, que o magistrado esteja na sala de audiência. Não adianta que eu me desloque, às vezes saindo de uma cidade para outra, daqui para o interior, do interior aqui para João Pessoa, porque eu quero fazer a audiência presencial. Sim. Aí quando eu chego na sala de audiência, o magistrado não está. Né? Se tiver, lógico, se tiver, está no seu gabinete. Não. Se ele está no fórum, tem que estar na sala de audiência. Com certeza. Né? Então, é como um despacho. Eu sempre tenho dito, quando eu estou nessas visitas aos escritórios, e doutora Thaís, o que termina até um pouco assim, angustiante, porque a minha vontade, doutor Ronaldo, era de visitar todos os escritórios, abraçar todos os amigos da advocacia, para levar a nossa mensagem, a nossa informação, mas infelizmente, por uma questão, lógico, de logística, de tempo, isso não é possível. Mas nas minhas visitas, o que eu tenho dito é, enquanto no caso, a minha postura como desembargador vai ser de acessibilidade, vai ser de atendimento presencial ao colega advogado, à colega advogada. Então, vai ser disponibilizado o despacho dos memoriais ou algum outro momento processual de forma direta com o advogado. Agora, o gabinete abrirá também outras formas de diálogo, mas de forma a ser, no caso, por opção do profissional, do advogado. Nós disponibilizaremos de forma prioritária o atendimento pessoal. Mas vamos supor que um advogado esteja lá em Sousa, lá em Bonito Santa Fé, lá em São José de Piranhas, não tenha condições de se deslocar naquele momento até João Pessoa para esse despacho, então aí utilizaremos a tecnologia e faremos esse despacho, no caso, online, né, instantâneo, mas como opção desse colega advogado. Porque de forma prioritária vai estar o atendimento mais direto, de proximidade. Muito bem. Ok. Doutor, poderia nos trazer aqui para a gente compartilhar algum caso que lhe marcou, que foi marcante na sua trajetória da advocacia? Na advocacia como um todo, bem. Sim. Tá, pronto, vou trazer, já que eu falei de Nátia, eu acho que esse caso é interessante, porque também marca o meu primeiro júri. Estava com Nátia, nós fomos convidados para atuar num caso em Bonito Santa Fé, que é a minha terra. Nasci em João Pessoa e fui para Bonito Santa Fé com 20 dias de nascido. Bonito Santa Fé é o município mais distante de João Pessoa, são 540 quilômetros. Então, quando estávamos às vésperas desse julgamento, de muita repercussão lá em Bonito, porque um irmão matou outro, e matou por causa de uma garrafa de cana, de uma garrafa de cachaça. Então, a mãe do réu, para você ter uma ideia, o drama que essa mulher sentia, ela ia todos os dias levar a refeição, levar o almoço para o seu filho preso na delegacia, e quando saía da delegacia, vizinho à delegacia estava o cemitério, e ia depositar flores para o seu filho. Que dilema, né? Que dilema, né? Para o outro filho. Então, eram as visitas diárias que ela fazia ao filho preso e ao outro filho que estava ali já sepultado.
Pois bem, então às vésperas do júri, Nátia Paletó e eu, né, que estávamos atuando, era minha primeira atuação no Tribunal do Júri. Inclusive eu deixei, doutor Ronaldo, eu não participei da minha aula da saudade para ir fazer esse júri. Viajei com ela e tal, então fomos participar daquele momento de diálogo, de orientação, como seria o julgamento com o nosso cliente. Foi aí que Nátia disse assim, Rivaldo, era o nome dele, Rivaldo Ramos. Rivaldo, você sabe que doutor Rômulo e eu somos muito caros, né? Caro, tá começando agora? Então, você está preparado para pagar os nossos honorários? Aí Rivaldo fez, eu acho que eu juntei uma poupança para pagar vocês, não sei o que. Poupança? Se é poupança, deve ser pouco dinheiro, Rivaldo. Doutor Rômulo e eu somos caros demais, Rivaldo. Então eu posso vender a minha casa. Uma casa em Bonito Santa Fé não deve ter esse valor todo, né? Um valor imobiliário não é tão alto. Aí ele fez, olha, infelizmente, como eu matei meu irmão, então a minha família está dividida, eu não vou contar com a minha família. Mas e aí? Qual o valor desses honorários? Que eu já estou assustado. Aí foi quando foi dito que os honorários eram exatamente, aí perguntamos se ele se comprometeria a pagar, porque só faríamos o júri se ele se comprometesse. Ele fez, a altura desse campeonato eu nem posso dizer que não, né? Porque eu tenho que... eu pago. Ele disse, tá certo, seus honorários vão ser você nunca mais beber. Eita. A partir de agora, você sendo solto, você sendo absolvido, você não bebe mais. Aí ele fez, está feito, eu vou pagar esses honorários. Ele foi absolvido. Naquela época, como foi em 95, anterior a 2008, tivemos uma modificação em 2008, até esse período, eram contabilizadas todas as cédulas, todos os votos dos jurados. Então você sabia se era 7-0, quem absolvia, quem condenava, dependendo da absolvição da condenação. Então, para evitar isso, hoje, quando se dá a maioria dos votos, mas naquela época não. Então, foi bem apertado, 4-3, absolvemos, e foi uma cena linda. O nosso cliente abraçado com o pai e a mãe. E foi aí que ele foi para São Paulo e ligava todos os meses, estou pagando os meus honorários, estou sem beber. História belíssima, viu? Que bom, graças a Deus. Essa tem tantas outras, mas eu acho que essa, por ter esse lado de bem você, marcante, né? Bem marcante. Muito forte. Doutor Rômulo, acho que dentro da advocacia, uma das classes que mais sofre com essa questão da prerrogativa são os criminalistas. Se não for a mais, né, vítima de situações que envolvem os ataques contra as nossas prerrogativas e a atuação do advogado. O que é que pode ser feito? O que é que um desembargador pode fazer para contribuir, para pelo menos minimizar, reduzir essa questão dos ataques às prerrogativas da advocacia? É interessante que esses ataques à advocacia, eu considero sempre, quando tem uma injustiça perpetrada contra um advogado, é uma ameaça que se tem ao próprio Estado democrático de direito, não é? E não se dá só em João Pessoa, Campina Grande, em qualquer cidade. A gente tem acompanhado, estávamos a semana retrasada em Piancó, participando de um ato público de desagravo, justamente de um colega advogado que teve as suas prerrogativas, no caso, violadas, né? Foi preso de forma indevida, ilegal, covarde, né? Colocando algemas na frente da sua família. Então, temos acompanhado, enquanto presidente da ANACRIM, vários momentos que nos entristecem e também que são momentos de muita preocupação e reflexão. Então, cabe a cada autoridade, delegado, agente, promotor, magistrado, seja um juiz, um desembargador, ter a consciência e, no caso, o dever de valorização, porque entre a advocacia, o Ministério Público e a própria magistratura não existe hierarquia. Estamos todos no mesmo patamar.
Da mesma forma, quando um profissional, um advogado, vai atuar numa delegacia ou numa repartição, também tem o direito de saber se comportar, de ter a decência, de ter toda aquela liturgia que o cargo de advogado, a função de advogado também impõe. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E enquanto presidente da ANACRIM, eu tenho dialogado muito com as autoridades no sentido de ter uma união de forças para evitar momentos lamentáveis como esses que nós já até destacamos de forma específicas, né? E assim vai ser de forma ainda mais responsável como desembargador. Eu vou, no que estiver ao meu alcance, dar, no caso, exemplos de um tratamento merecido, como deve ser feito com a advocacia. E eu tenho certeza que isso vai aumentar ainda mais, vai servir de exemplo para outros colegas, né? E isso termina contribuindo, doutor Ronaldo, né? O nosso gabinete vai tentar exatamente dar essa demonstração de como a advocacia deve ser respeitada. Eu tenho certeza que todos esses colegas que receberam a minha visita, e infelizmente, como eu já disse, eu não consegui visitar todos, mas quem depositou cada voto não vai se arrepender e vai dizer, puxa vida, que orgulho eu tenho de dizer que votei em Rômulo Paletó, que ele dizia isso e está fazendo isso, né? Porque eu sou assim como advogado, eu sou assim como professor, e vou ser assim também como desembargador. Eu até comento, olha, agora, se você não gosta da minha pessoa como professor, como advogado, então não vai gostar como desembargador, porque eu sou uma pessoa acessível, sou uma pessoa que tem uma sensibilidade e sei encarar os desafios que a vida vinha ao longo desse tempo vem me apresentando e tenho superado e tenho lutado. Doutor Rômulo, será que também não falta da publicidade às consequências de quem viola as prerrogativas, porque muitas vezes é dada publicidade ao ato de desagravo, mas depois parece que não há mais um acompanhamento, os advogados não têm mais ciência ou o conhecimento do que aconteceu, aquelas pessoas ali desrespeitaram a advocacia e parece que ficou por isso mesmo. Também há um sentimento de impunidade. O que falta também para dar mais publicidade a esses resultados? É muito interessante isso, porque o nosso próprio estatuto prevê o instituto do ato de desagravo, mas não basta esse instituto. Não é suficiente. Não é suficiente. E você tem absoluta razão. Mas também cabe à parte impulsionar as representações, as ações criminais, de indenizações e tal. Mas as instituições também têm que estar ao lado dessa pessoa que teve a sua violação, no caso, que teve a sua prerrogativa violada. Foi assim que a gente atuou nesse caso que eu disse, doutor Ronaldo, da Central de Polícia. Nós acompanhamos passo a passo o processo administrativo e também o próprio inquérito policial nesse caso concreto, não é? Porque exatamente para evitar questões de impunidade, também a questão da própria distorção da verdade, e é importante. O ato de desagravo público é válido, né? É merecido, mas é insuficiente porque não tem exatamente essa resposta que é muito mais merecida. E termina quando não se tem o impulsionamento desses outros procedimentos, gerando exatamente o que você disse, essa sensação de impunidade e impulsionamento para que outros casos similares ou piores voltem a acontecer. Muito bem. Então, Rômulo, nós praticamente estamos chegando ao final do nosso podcast. Vou deixar o doutor beber uma água aí. Enquanto o doutor está bebendo água, vamos fazer aqui um convite especial, né, doutora Thaís? Vamos fazer um convite a todos que estão nos ouvindo,
A gente pede que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem nosso podcast, o vídeo de hoje, o episódio de hoje com o Dr. Rômulo para todos os grupos, colegas advogados, familiares, e também se inscrevam no nosso canal. Isso, tem que curtir, tem que compartilhar, mandar no grupo da família, mandar no grupo do escritório. Vamos divulgar. É muito importante que você se inscreva no canal para que sempre, toda semana tem episódio novo. Se vocês estão acompanhando, estão vendo, toda semana tem episódio novo. E aqui estamos trazendo assim o suprassumo da advocacia, do mundo jurídico, para conversar com você também, para você aprender um pouco mais de direito. Para quem está começando agora na advocacia, aprender dicas muito importantes. Doutor Rômulo, aproveitando essa minha frase aqui, antes do senhor ir para as considerações finais, pedir o seu voto, que dica o doutor Rômulo daria como professor, como candidato, como um advogado que tem toda essa história, para um advogado iniciante? Como começar, vamos dizer, o advogado quer ser criminalista? Quais são os primeiros Já começa passos? bem porque já tem um bom gosto de ser criminalista, né? Então já tem assim esse certificado de inteligência, de bom gosto. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo, olha, vou fazer aqui, vou passar para vocês um curso de como estudar melhor aqui durante esse semestre, né? Um curso grátis, você vai arrachar para cima, aí você faz o seguinte, você estuda Direito Penal de segunda a sábado, e aos domingos você estuda as demais disciplinas e revisa Direito Penal. Então, Direito Penal de segunda a sábado e no domingo revisa Direito Penal. Lógico que isso é uma brincadeira. Veja, como eu tenho esse lado acadêmico, né, e assim, é muito interessante porque a gente tem sempre reencontros com os antigos alunos na especialização, no mestrado, no doutorado, nessa caminhada mesmo do quinto constitucional. O que eu mais escuto quando eu abro uma porta assim, professor, isso é tão acolhedor, isso é tão revigorante, dá uma energia significativa, não é? E eu passo muito desde os meus alunos e agora os profissionais, é a questão da qualificação. Sim. A realização de cursos profissionalizantes, de cursos de gerenciamento de escritórios, de inteligência artificial. Você tem que ter a sensibilidade da necessidade do mercado, o network, fazer parcerias é importante, participar de associações, porque você vai se sentir mais fortificado. A Anacrim mesmo, a minha atuação é sempre de forma democrática. Vem muitos convites, vários convites para palestras, até como eu já disse, minha própria posição acadêmica, né, de professor. Então recebo convites para dar palestra. Eu poderia muito bem, para ter destaque nacional, não, pessoal, olha, tem essa palestra aqui, o convite veio para mim, mas eu posso disponibilizar alguém que deseja. Então, isso termina também abrindo portas, não é? Temos várias comissões na Anacrim, Comissão da Jovem Advocacia, Comissão da Mulher Criminalista, Comissão de Assuntos Penitenciários, né? Então, o associado, ele termina optando em participar daquela comissão que se sente mais favorável, no caso, que possa contribuir mais e que possa também abrir oportunidades, né? Porque numa comissão ele vai estar ao lado de outros colegas, vai fazer parcerias, vai participar de grupos nacionais, né? Aí termina um colega lá do Rio de Janeiro precisando de um advogado aqui que tem uma expertise em tal área, aí a Anacrim vai e indica. Então tem toda essa questão, mas network está sempre se reciclando, sempre se qualificando, né? E sensível ao que o mercado precisa. Esses pontos são fundamentais. Muito bem. Doutor Rômulo, agora sim chegamos ao final. Doutor Rômulo vai olhar ali para a câmera 1 e vai responder a seguinte pergunta: por que a advocacia deve votar em Rômulo Paletó? A advocacia paraibana deve votar em 6 nomes de forma democrática. Advogados e advogadas, mas dos 6 nomes, aí sim escolher um em Rômulo Paletó. Porque nessa caminhada, doutor Ronaldo, doutora Thaís, eu tenho sempre dito, nós temos excelentes nomes, que me honram inclusive estar ao lado deles nessa caminhada tão democrática. Então, dos 6 nomes,
por uma questão técnica que eu acho que preenche os requisitos de um bom magistrado que vai atuar de forma responsável, de forma zelosa, de forma humana, de forma ética, mas também com muita qualificação para cada caso que vai exigir, né? Então, meus 29 anos de advocacia, meus 29 anos sabendo qual é a pauta, qual é a necessidade de cada advogado, de João Pessoa ao interior, aquela cidade mais distante, porque eu iniciei de forma simplória, de forma muito pé no chão. Então eu vou ter essa sensibilidade, né? E também os meus 25 anos como acadêmico, como professor, que vai reforçar. Então eu só posso dizer aos colegas advogados e às colegas advogadas que esse voto que vocês vão dar no dia 18 de setembro, votando em Rômulo Paletó, número 113, vocês não vão se arrepender. Pelo contrário, tenho certeza que será um voto que vocês vão multiplicar, e peço também isso, doutora Thaís, multipliquem esse voto, multipliquem essa nossa mensagem, inclusive aproveitando aqui o pedido de doutor Ronaldo e doutora Thaís, façam esse vídeo chegar ao maior número de pessoas para que também a nossa caminhada alcance outros colegas em todo o estado da Paraíba. Então, no dia 18, voto 113, Rômulo Paletó. Muito bem. Espero trazê-lo também aqui já na lista sexta, depois na lista tríplice e também como desembargador, professor Rômulo. Foi aquilo que eu disse, é a primeira de muitas vezes, mas em várias ocasiões, se Deus quiser, doutora Thaís, doutor Ronaldo, estaremos aqui como desembargador para trazer notícias e prestar contas com a sociedade da nossa atuação no Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito bem. Então, chegamos ao final do episódio, doutora Thaís. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui no Pimentelcast. Foi de grande relevância para a gente e para todos os espectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, chegamos ao final, pessoal. Isso. E até o próximo Pimentelcast. Até mais, gente. Tchau, tchau.